Olá, eu sou Camila. E eu sou David, do blog Like Chile. É isso aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de segunda-feira, onde a gente vem a responder todas as dúvidas que vocês deixaram em todas as nossas redes sociais. Lembre-se que você pode acompanhar a gente aqui pelo nosso Instagram, @LikeChile. Você também pode receber informações cadastrando esse newsletter e também mergulhar aqui no nosso canal de YouTube, onde você vai encontrar muitos vídeos muito interessantes, curtinhos e bem no que a gente necessita saber sobre o Chile. Mas se você quer saber em profundidade, você vai ter que mergulhar no likechile.com, o melhor blog de turismo para os brasileiros que visitam o Chile. A gente também está no Facebook e também está no TikTok. É isso aí, não podemos esquecer no nosso grupo de Telegram, um grupo para quem quer trocar dicas com outros viajantes ou que tem muitas dúvidas e quer falar diretamente com a gente. Como é que faz para fazer parte? É super fácil, você vai ver este código QR que está aparecendo aí, você escaneia, pum, e já te leva a um passo a passo como preencher. Ah, Davi, mas não consegui fazer o scanner neste minuto. O que eu faço? Não se preocupe, sempre na live aparece, na minutagem vai aparecer aí um link fixado, onde você vai poder participar deste interessantíssimo grupo, esta fraternidade do Telegram, no Like Chile. Informações minuto a minuto, com pessoas que estão planejando a viagem como você, com pessoas que já estão aqui no Chile, que estão trocando ideias, mostrando e os que já vieram e que ficaram com essa saudade ou que já começaram a planejar sua próxima viagem para o Chile, porque eu vou te garantir, você vai vir para o Chile e você vai querer voltar não uma, duas ou três vezes. Se você seguir as nossas dicas, com certeza você vai querer voltar. Porque quem vem pra cá e já sabe de tudo, já tá vendo as nossas dicas por aqui, tenho certeza que vai sair com um gostinho, vai voltar pro Brasil com um gostinho de quero mais. E não só isso, tem muitas pessoas que já tinham planejado, eu vou para Santiago do Chile, e aí começou a acompanhar nossas lives todas as segundas-feiras e as dicas que a Camila passa todos os dias nos stories no Instagram, aliás, anota aí, @LikeChile, você vai começar a pensar, será que a viagem é só de uma semaninha? Que tal estender um pouquinho mais a viagem e pensar quizás em 2 até 3 semanas? Porque, vai que quero ir para o deserto do Atacama. Vai que quero conhecer o Pucón com um vulcão ativo. Então, você já sabe, se quer essas dicas, como onde comer, onde se hospedar, todas essas coisas a gente vai falando aqui no grupo, e não só no grupo, sino aqui no blog likechile.com. Bom, hoje segunda-feira não é uma live, vocês estão vendo esse vídeo gravado. Hoje é segunda-feira, são 13h12, quase 13h13, para vocês terem uma ideia. Essa semana, na verdade, esses dias têm sido muito corridos. Semana passada foi muito corrido, essa semana vai ser muito corrida, e vamos sincerar para vocês que na hora da nossa live a gente tem uma reunião de pais na escola do Lucas, então a gente decidiu gravar um pouco mais cedo. Na verdade eu tinha até pensado em fazer o ao vivo mais ou menos nesse horário, que é o horário do almoço, mas o Davi tava bom, olha como ele tá formal, eu tive que me trocar, que eu tava de camiseta para não ficar tão, né? O Davi tava fora, eu também tenho que editar um vídeo, agora também temos um compromisso, então a gente tá com uma semana tão atribulada que eu falei, não vamos fazer gravado, mas pelo menos a gente tem as respostas aí e os nossos compromissos com vocês também. Então, sim, estão sendo dias com muita coisa para fazer. A gente tem feito muitos stories, muitos reels. Não estamos respondendo tanto as dúvidas lá no nosso Instagram. Muitas pessoas às vezes reclamam que eu mandei mensagem, vocês não responderam, é porque realmente a gente está com muita coisa para fazer. Essa semana vai continuar assim, mas logo vamos ter um pouquinho de calma. A gente nunca reclama quando tem muito trabalho, porque pra gente é muito legal, é muito legal. Cansa. Mas faz parte. A gente gosta muito disso. Eu acredito que você também, em seu trabalho, você fala a mesma coisa. Eu gosto do meu trabalho, mas que cansa. Todo trabalho cansa, só que cada um escolhe o trabalho que a gente quer fazer, que as pessoas querem fazer. Nós escolhemos um dos melhores. Outro dia estava falando de eventos, né? Estava num evento e um cara falava para o outro, sabe, eu tenho o melhor trabalho do mundo. Ele era um sommelier. E o outro falava, eu tenho o melhor trabalho do mundo. Eu disse, por quê? Porque eu trabalho em turismo.
porque nosso trabalho é a felicidade. Então, que coisa mais gostosa estar trabalhando com a felicidade. Nós somos os primeiros. O mais, desculpa, o melhor, turismo. E o segundo melhor, sommelier. Quem gosta de... Então, que coisa mais gostosa. Mas na semana passada a gente teve até que se dividir, né, nas tarefas, porque também tem o Lucas, final de ano, tem confraternização da escola. Opa. A gente teve algumas atividades da escola do Lucas também, né? Como eu falei, hoje também temos atividade por lá. Então a gente às vezes se divide. A gente já viu, a gente estava batendo o calendário ontem, né? A gente estava conversando sobre o calendário para ver o que a gente ia fazer essa semana. O Davi já agora de manhã falou assim: olha, a gente vai ter que revisar esse calendário porque nos convidaram para ir em um determinado lugar. Quem que vai aqui, quem vai aqui, porque a gente às vezes tem que se dividir para dar conta de tudo. Que bom que a gente consegue se dividir. Isso. Né? Bom, mas vamos lá, vamos começar com a live, porque live tira dúvidas que vocês já deixaram nas nossas redes sociais. A gente sempre começa a live falando né, já faz um tempinho que a gente começou a falar sobre o clima e o clima da semana. Então vamos começar com o clima. E aí a gente hoje não vai ter o bate-papo no chat, mas a gente vai conversando com vocês da mesma forma. E como vocês sabem, eu tenho que ficar aqui com o meu celular para eu conseguir acompanhar as informações que vocês vão ver na tela. Bom, vamos começar com o Santiago. A gente fala sempre do clima da semana, é um pouquinho mais do que uma semana, né? Então vocês estão vendo aí 9 dias. E a gente vai ter uma semana bem quente, no sentido de comparado com o que a gente teve nessa semana passada. Não, né? Comparado com Rio, não comparado com o Brasil. É o quente agora, quente, né? Agora. Porque o inverno ele demorou para chegar. Quando chegou, ele demorou para sair. Pelo menos essa semana a gente vai ter temperaturas mais altas comparado com o próprio Santiago, né? Então a gente vai ter aí a máxima numa quinta-feira de 29 graus, mas sempre aí lembrando que aqui no Chile, principalmente em Santiago, como a gente está falando de Santiago aqui, a gente tem sempre temperaturas menores, tanto no início do dia como no final da noite. Tem um ventinho bem fresquinho, então às vezes essa temperatura que vocês estão vendo, 10, 12, 13, que é a mínima, às vezes a sensação térmica pode ser menor ainda por conta do vento mais gelado. Posso falar um negócio, Camila? Por favor. No dia sábado, estávamos Lucas e eu nesse evento da confraternização da família Marista, que ele estuda no Colégio Marista, e eu fiquei em um dia, nós chegamos lá perto das 4 da tarde, que é o período onde o sol está mais lá em cima, tá? Mas eu não senti nem calor, nem senti que estava como, sabe, abafado, nada disso. Mas quando eu voltei, a Camila me falou: você se queimou? Eu falei: como? Não estou sentindo nada. Tenho todo o pescoço, todo aqui, todo preto aqui, porque peguei muito sol e eu nem me deparei. Só que essa situação acontece muito. Você não se depara que se está queimando, mas aqui o sol está muito forte e perigoso. A gente gravou na vinícola Undurraga. Logo vai sair o vídeo com todas as dicas de como você chegar de forma independente por lá. É uma das minhas atividades dessa semana, de editar o vídeo. E a gente fez algumas... depois que a gente gravou e tal, a gente falou: vamos fazer um piquenique. Então a gente fez o piquenique da Undurraga lá, né? Então a gente pôs no chão e tal. E a gente ficou um tempinho só no sol. E... ok, voltamos pra casa. No outro dia eu tava tomando banho, eu falei pro Davi: eu tô com uma dor no ombro, né? Mas que estranho, porque eu não tava carregando nada pesado. Depois eu vi, o que eu tava sentindo era a dor do queimado, né? A gente ficou um tempinho no sol. Eu vou te falar que a gente ficou 15 minutos no sol, foi muito, me queimou e começou a doer no outro dia. Isso e no meu caso especificamente, eu esqueci de passar protetor, porque eu sempre passo protetor no rosto e tal, e eu esqueci de passar protetor no ombro. Por quê? Porque quando a gente foi para Undurraga, quem acompanhou nossos stories viu que a gente estava de blusa. Sim. Quando chegou lá, vocês estão vendo, né? Você sai de mínimas de 10, 12 graus, depois você chega a 20 e tantos, com sol ainda mais quente, você vai tirando e você esquece que você não pôs protetor solar no corpo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre sol e os perigos do sol aqui em Santiago, mas eu quero voltar aqui
em relação à chuva, né? Porque muita gente nos pergunta, vai nevar, não vai nevar e tudo mais. Bom, essa semana, pelo menos nos aplicativos que a gente tem, nada de chuva aqui em Santiago, tá? E lembrando que o nascer e o pôr do sol, o nascer do sol está acontecendo cada vez mais cedo. Antes a gente acordava e estava escuro, agora a gente acorda às 6 da manhã, já está clareando, vocês estão vendo aí, o nascer do sol é mais ou menos 6h20 e tanto, 28. Antes era muito mais tarde, e também o anoitecer é mais tarde. Então vocês vão ter muito tempo de claridade, vocês vão ver essa diferença, principalmente de noite. O pessoal fala, nossa, 8 horas ainda tá claro? 8h30 ainda tá claro. Vocês estão vendo aí o horário do pôr do sol. Já chegaremos no verão, aí 9h30 ainda com luz, né? Luz. Aqui amanhece mais tarde do que no Brasil, mas pra gente 6h30 já tá claro, é algo bem diferente. Bom, e sempre é bom lembrar, né, como eu comentei, que aqui em Santiago a gente vai ter máximas então aí que podem chegar aos 29, mínimas que vão estar entre 10 e 13, né, até no máximo aí no 14 graus de mínima, mas a temperatura, a sensação térmica pode ser menor por conta do vento, do ventinho gelado que acontece no início da manhã e no final da tarde. Então, não esqueça de trazer um casaco na sua mala. A gente sempre fala, coloca um moletom, né? Além de um casaco, coloca um moletom, porque é algo coringa, né? A gente sempre fala de se vestir em capas, né? Ou como cebola, exatamente para você ter a capacidade de ir tirando. Então, se você traz um casaco muito grosso, você vai chegar num horário que você já não vai ter a condição de ficar com um casaco muito grosso. Mas se você tira o casaco e fica só de camiseta, dependendo da região do Brasil que você vai sentir frio. Então o moletom, ele é um ótimo coringa. Exato. E ainda mais nesses dias que vocês estão vendo, a partir de quinta-feira, ensolarado, isso quer dizer que o sol vai estar pegando forte. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses cuidados. Mas se você vai para a sombra, às vezes você sente um pouquinho mais, não que vai estar frio, né? Ainda mais agora que já estamos numa temperatura maior, mas você vai sentir aí se você, dependendo da região que você você vai falar, se eu tivesse com um casaquinho mais um moletom, ia ficar perfeito, o que acontece bastante. Não esqueçam do moletom na sua mala. Agora vamos falar de neve. Aqui no Vale Nevado, a gente está falando aí de máximas que vão estar com 15 graus, né, dependendo do dia aí, e mínimas que a gente pode estar na quarta-feira 2 graus, mas vão ter dias que a mínima 7 graus. A mínima 7 graus, isso é muito alto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ainda tem algo de neve no Vale Nevado, mas com essas temperaturas e a previsão de que não vai nevar nos próximos dias, é bem provável que o que tem lá não vai se conservar com essas temperaturas, tá, gente? A gente consegue ver um pouquinho de neve aqui ainda no topo da cordilheira, né, das montanhas, porque a gente tem uma visão privilegiada, mas eu acho que esse restinho que tem nessa semana com essa temperatura, é bem provável que não dure muito, tá? No meu aplicativo do celular, ele não fala nada de precipitação, que seria a chuva, e muito menos neve, tá? Inclusive aqui, se vocês veem as temperaturas, vocês vão ver aí que vai ter dia que a máxima é de 14 graus lá para 1 e pouco, quase 2 da tarde, vai até 3 e pouquinho, então, e logo começa a baixar. Por que eu quis trazer isso aqui? Porque se você está indo para um tour de cordilheira, ainda que a gente fale, olha, vai ter tantos graus de máxima, essa máxima, às vezes, ela não é constante, não é o dia inteiro. Ela tem a máxima e depois ela já começa a cair. Então, de novo, aqui é importante você ter um moletom, se você, dependendo da região do país que você do Brasil, 14 graus às vezes não é tão frio, né? Então você não precisa de um casaco muito grande, mas é bom você ir com um moletom e esse casaco maiorzinho, porque depois dos 14 graus, a ladeira ladeira abaixo, a temperatura vai baixando bem, e dependendo do tour que você vai fazer, por exemplo, se você vai fazer o sunset, é o seguinte, o sol se foi,
a temperatura baixa muito, tá? Então é bom ficar de olho nisso. E aí, falando um pouquinho sobre, eu falei que no meu celular, em relação à precipitação, não temos precipitação, né? Não temos chuva, mas no Forecast, no Snow Forecast, que é um aplicativo específico para neve, ele fala sobre possibilidade de chuva essa semana na cordilheira, mas não fala sobre possibilidade de neve essa semana na cordilheira. Por quê? Principalmente por conta dessas temperaturas. Uma mínima de 7 graus não vai nevar. Vai chover. Se chover, se cair algo, vai ser chuva, não neve. Então, por isso que a gente fala que essa semana a probabilidade de nevar é muito pouca com essas altas temperaturas. Certo? Certíssimo. E aí, quando a gente vai para Cajón del Maipo, né, eu coloco São José del Maipo, porque é a cidade, a principal cidade da região. Aqui também a gente fala de temperaturas altas, né, 25 graus, com bastante sol, e as mínimas, que também estão aí nessa média de 10, 11, 12, né, estão nesse rango aí de temperatura. A partir de quinta-feira vocês começam a ver que é sol, né, solão, então tem que tomar cuidado com o sol que a gente estava comentando. Eu trouxe aí para vocês o índice UV, que vai chegar a 12, que é nível extremo em alguns dias. Então, é muito importante que você passe o seu protetor solar, ainda mais se você está indo em regiões aí que você vai estar de camiseta ou com algo mais decotado. Não faça como eu, de esquecer de colocar protetor solar no corpo, não só no rosto, tá? Importante, as orelhas sofrem muito, os lábios também, com o sol, assim que prestem atenção, tomem seus cuidados. Isso, então recado já dado. Agora Portillo, que também é uma região, é um centro de esqui, né? Normalmente essa região é muito mais fria e tem muito mais vento. A gente vê que realmente vão ter dias mais gelados, né? A gente está falando de máximas que podem chegar no máximo 12 graus, e a gente também está falando de mínimas que vai chegar na quarta-feira 0 graus. Ou seja, a gente está falando de dias que podem ser mais frios do que outras regiões do país, né? E venta muito lá. Desculpa, eu fiquei olhando assim porque eu senti que estava tremendo, mas não tenho certeza, não? Não. Bom, desculpa. Eu normalmente quando treme eu fico tonta. Então, às vezes eu tô igual cachorro, eu sinto tremor antes de todo mundo. Exatamente. E também, de novo, a relação da temperatura quando a gente está falando de cordilheira. Estão vendo aí que a máxima num dia vai chegar às quase 2 da tarde, mas aí depois ela já começa a descer, e quando desce é uma descida bem, né? Então, no sentido de a temperatura vai caindo muito rápido. Então, principalmente Portillo, eu acho que é um lugar que venta muito. Então, sim. Sempre você tem que ter um casaco um pouco mais reforçado. Ah, mas Camila, se eu for pra lá e não usar, ok. Não usou, que ótimo. Deixa dentro da van. É melhor do que você ir e precisar de um casaco um pouco mais abrigadinho, porque tem muito vento, e você não ter. E aí você não pode sair da van por causa do vento, algo nesse sentido, tá? Então, é bom ficar ir preparado para quando você vai para a cordilheira. E aí também, de novo, em relação à neve, não temos previsão de neve para os próximos dias, mas sim de chuva. Isso quer dizer o quê? Que vocês têm que ficar de olho na fronteira, tá? Porque a fronteira, a gente fala que Portillo é muito próxima com a fronteira com a Argentina, em Mendoza. Então, é bom vocês ficarem sempre de olho na situação das estradas, caso você queira ir de forma independente. As agências já vão fazer isso por você se você for com a agência. Agora, se você está em Mendoza e quer ir para Santiago, se você está em Santiago e quer ir para Mendoza, ou está em Santiago e quer ir para Portillo de forma independente, tem que ficar de olho nesse Twitter X agora, com essa informação da fronteira, porque temos sim previsão de chuva para alguns dias aí na região de Portillo, e ainda que não caia neve, se
o clima estiver muito ruim, eles fecham a fronteira de qualquer forma, tá? Não é só com neve. Exatamente. Vocês estão vendo esse código QR que está aparecendo aí na tela, é só escanear que, de novo, ele vai te levar para as informações de Portillo, para ver se a estrada está aberta, está fechada. É sempre bom dar uma olhadinha e se programar. Isso. E aí, desculpa, só voltando, hoje eu entrei lá e estava aberta a fronteira hoje, dia 20 de novembro, tá? Mas a gente teve as fronteiras fechadas durante uns dias aí na semana passada, para vocês saberem que isso ainda acontece, tá? Vamos para São Pedro de Atacama. Opa! Bom, São Pedro de Atacama é conhecida pelas belezas e tudo mais, mas a gente pode falar também que é conhecido pelos extremos, porque você vai ter dias aí de 28 graus de máxima e você pode ter mínimas de 9 graus. A questão aqui em São Pedro é também com não só a temperatura, mas o UV extremo também, né? A gente falou de alguma região aqui a 12, né, de UV, e em São Pedro já está em 15, para vocês verem que o sol lá pega muito mais. Qual é a questão de São Pedro? Que aqui a gente está falando de São Pedro, né? Essa é a temperatura de São Pedro, mas quando você vai para os passeios, o passeio é muito mais, você pode pegar ainda mais frio por conta do vento, por conta da altitude, a temperatura é menor, então aí você tem mais extremos, tá? Importante você considerar isso, porque você pode sair num dia bem frio, voltar bem frio, principalmente quando não tem o sol ainda aparecendo, e aí durante o dia bem calor. Então tem que aí se vestir em capas é fundamental. Exatamente, e não só em capas, senão como você fazer sua mala. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal de YouTube onde explico totalmente quais os itens que você deve pôr em sua mala. E são muitos itens que você deve pôr. Não é só casaco, não. Tem várias coisas que você vai falar assim, puxa, não tinha pensado nisso. Aí no nosso vídeo você vai ver todas as informações de como fazer a mala para ir para São Pedro de Atacama e curtir todos os passeios da região. Exatamente. E eu deixei também aí a lua para vocês verem que a gente entra numa semana com a lua muito luminosa. Então a luminosidade ela pode, não sei se ela atrapalha a ponto de você não conseguir fazer o tour, não é isso, mas sim quando você vai fazer o tour astrofotográfico, quando a lua está assim, com tanta luz, o impacto das estrelas às vezes é menor do que quando a lua está com menos luminosidade, tá? Então vocês considerem aí que até aí o final do mês a gente vai ter a lua mais potente, certo? Vamos falar de Pucón agora. Pucón. A gente já começa a ir para o sul e temos aí hoje um dia chuvoso, que na verdade já deve ter terminado a chuva, porque vocês estão vendo aí que eu deixei marcadinho mais ou menos o horário da chuva. Depois disso a gente vem com uma semana que ou tá nublada ou tá com sol e com temperaturas que, olha, a gente tá falando de dias com, deixa eu voltar aqui, com 24 graus. Nossa. Isso é bastante. E as mínimas também vão ter 3 dias aí do sol, que vai ter mais sol, que a gente está falando de mínimas de 12 graus, que é bastante, tá? Tudo bem que a gente já deveria estar sentindo um pouco mais de calor do que a gente está sentindo, mas é uma diferença. Você está vendo na quarta-feira a máxima de 13, no sábado, por exemplo, a mínima é de 12. Então imagina, uma mínima de 12 e máxima de 23 é totalmente diferente de um dia que a mínima é de 6 e a máxima é de 13. Então, dependendo do dia que você vai para Pucón, de novo, tem que considerar ter roupa de frio, roupa de calor e o meio termo aí para você conseguir ir tirando E se a pessoa, por exemplo, quer fazer rafting, deveria considerar um short, uma malha? Dependendo de com quem você vai e da temperatura que estiver, eles te passam um traje específico para você entrar na água gelada, né? Então, Pucón, eu acho que em todos os locais que você vier no Chile, vale a pena você sempre ter um traje de banho, mas não só por questões de raft, mas também porque tem termas, porque às vezes um hotel você consegue uma piscina,
ou nas cabanhas do Nicolas que tem esse ofurô. Então eu sempre viajo com traje de banho, independente para onde eu vou, porque vai que tem oportunidade de um lugar. E Pucon a gente já viu gente que não conseguiu comprar traje de banho na cidade, porque não foi no verão. E aí queria ir na terma e não conseguiu encontrar traje de banho, gente. Isso acontece, a cidade é bem pequena, pelo menos quando a gente morava lá, não tinha lugar que vendia traje de banho assim facilmente, ainda mais no inverno. E tem as termas do lado, então você não consegue aproveitar ou vai aproveitar uma terma com a roupa, né? Seguindo aqui então para Puerto Varas, que está um pouco mais ao sul. De novo, hoje era um dia que ainda tem um pouco de chuva, vocês conseguem ver na tela aí que tem chuva durante o dia inteiro, de forma espaçada, mas nada assim que seja, de novo, né? Quem vai para o sul está acostumado a receber muita chuva, então a vida não para por conta da chuva, pelo contrário, a vida segue normal, você consegue fazer os tours e tudo mais, tá? Não se preocupem com isso. Mas aí durante a semana as temperaturas começam a aumentar e com máximas que podem chegar a 21 graus em dias que podem estar mais ensolarados que outros, tá? Todos esses QR Codes que vocês conseguem ver do lado são a informação de roupa, não só, na verdade, a informação geral da cidade, nesse caso Puerto Varas, mas também informação de roupa, tá? E aí entramos em Castro, que está na ilha de Chiloé, muito próximo aí no sentido de que está mais ao sul também como Puerto Varas, e também a gente vê aí que tem temperaturas muito parecidas com Puerto Varas, alguns dias que vão estar chuvosos, outros dias mais nublados, outros com sol. Na ilha, especificamente, a gente sempre fala isso, o clima da ilha muda muito, porque é uma ilha. Então, às vezes você vê, você tá numa parte da ilha, tá com sol, numa outra parte da ilha tá chovendo, na outra parte da ilha tá nublado. Isso acontece, é super comum você ter que, durante o seu dia, realmente ir trocando de roupa e trocando de roupa não, tirando casaco, pondo casaco. Sempre é bom você viajar para esses lugares com algo impermeável, principalmente casaco, tá? E Punta Arenas, também a gente vai ter dias, imagina, com máximas de 15 graus e mínimas que a gente pode ver aí, vai ter um dia na sexta-feira que a mínima é de 8 graus. É muito quente para Puerto Varas, uma mínima, Punta Arenas, mínima de 8 graus, tá bacana. Eu até eu sigo uma menina de lá que ela é guia em Torres del Paine. E tem dias assim ensolarados ou com calor, a gente não vai ter, parece que nenhum dia muito mais ensolarado, mas eles vão pra praia. E a primeira vez que a gente foi pra Punta Arenas, quando a gente chegou lá, tinha um monte de gente na praia e eu tava de camiseta. Eu falei, como assim? Cheguei num lugar que eu esperava, a expectativa era de ter frio e na época tava 21 graus e tava todo mundo na praia, calor, camiseta. Assim, ó, de um dia para o outro, mudou. Então, porque eles realmente, quando tem um dia bonito, eles aproveitam. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar bastante. E, então, esse vai ser o clima da semana. Muito bem, muito bem. Se você está indo para algumas dessas cidades, você pode entrar em contato com as nossas agências parceiras. Deixa eu tirar esse aqui desse Pix, peraí. Uma forma de você fazer passeios com nossas parceiras, que são empresas de confiança e que estão em Santiago, no Atacama, em Chiloé, em Puerto Varas. A gente também tem agências parceiras que fazem transfer. Então entra aí nesse QR Code e veja as nossas parceiras, porque se você se você já segue a gente, já vê as nossas dicas, é bem provável que você já saiba mais ou menos o que você quer fazer. Isso é ótimo, porque daí você já entra em contato com a parceira e fala assim, olha, eu quero fazer isso. Mas, se você tá chegando agora ou não tem tempo de ficar olhando as coisas aqui do Lectilha, as dicas, onde você também pode entrar em contato com as nossas parceiras, que normalmente aí eles têm um cardápio de tours que vão oferecer você aí de acordo com o que você queira fazer. Lembrando,
O clima é muito importante para você decidir o que fazer. Porque se você vai num lugar já sabendo que vai chover, que vai nevar, que vai fazer calor, a disponibilidade dos tours podem mudar de acordo com isso. Então vale a pena sempre ficar de olho nas nossas lives, tira dúvidas que a gente fala do clima, na semana específica da sua viagem, porque vai te ajudar muito, certo? Certíssimo. Agora sim, vamos falar sobre as dúvidas, né? Lembrando que aqui a live tira dúvidas que já nos deixaram nas nossas redes sociais. Hoje a gente vai falar sobre Airbnb, guarda-volumes no aeroporto. Ixi, isso aí Ixi, muita gente pergunta sobre isso. Neve no Chile, tarjeta VIP, onde comprar tecnologia aqui no Chile. Lembrando então de novo que essas dúvidas vocês já enviaram para as nossas redes sociais, a gente vai juntando todas essas dúvidas, a gente vai respondendo na sequência e em algumas oportunidades a gente vai juntando aí dúvidas que sejam parecidas ou do mesmo assunto para tentar responder ainda mais rápido, porque a gente tem uma fila aí de pelo menos 40 dúvidas para responder. Então pode acontecer da dúvida que você olhar agora é uma dúvida de alguém que já viajou ou de um mês anterior, mas não importa, a gente responde todo mundo aqui nas lives, certo? Uhum. Bora começar então. Airbnb com criança. Oi, o que você acha de Airbnb no Chile? Tem alguma indicação? Pergunto porque temos interesse em viajar com bebê e em hotel não tem cozinha e estamos com receio das comidas em restaurante para crianças. Bom, a gente tem um filho, o Lucas, de 5 anos, e eu tenho que ser bem sincera que durante aí, quando ele era menorzinho, um bebê, né, enquanto ele ainda mamava, era mais fácil, porque quando o bebê ele só depende da mamadeira, né, do leite materno, você tá ali, é fácil, independente se você tá num hotel, se você tá numa pousada, ou que seja, é muito mais fácil você fazer ali, é só juntar água quente, tchau. E água quente, até em hotel você consegue, né, normalmente. Agora, quando você está falando da introdução alimentar, realmente começa a dificultar, porque é bem nesse período que você não sabe se a criança vai comer coisas dos restaurantes, ou você nem quer dar comida dos restaurantes, você quer dar comida que já veio preparada, ou que você prepara, ou essas comidinhas que vem do supermercado para criança, que aqui no Chile tem, e a gente usou muito quando a gente viajou. E aí sim, é importante você pensar um pouco mais em o local que você vai se hospedar. A gente sempre fala que antes de começar a falar de hospedagem, você precisa decidir qual é o bairro que você quer se hospedar. E a gente tem um post que a gente fala dos principais bairros aqui de Santiago, para você ver se o seu estilo é mais Santiago Centro, Santiago Histórico, Santiago mais boêmio, Providência mais boêmia, Providência mais de festa, porque também Providência tem vários locais, ou se você é mais de Las Condes, né? Então aí a gente tem um post que a gente tem o nosso estilo, mas a gente não quer que você faça o que a gente faz. A gente quer que você faça o que é legal pra você. Então esse post é muito legal porque além dos bairros, a gente dá dicas de hotéis para você ficar nessas regiões. Hotel, hostel e tudo mais. Não tem Airbnb. Por quê? Porque normalmente o Airbnb não é uma empresa. É uma pessoa que tem um apartamento mobiliado e aluga, né? Ele pode alugar para turistas ou não. E esse prédio pode ser um prédio que está habilitado para turismo ou não, né? Tem muita gente que fala, eu aluguei um Airbnb e na portaria eram super... não davam as dicas pra gente. Cara fechada. Ou não davam as dicas, né? Não falavam, olha, vai aqui. Por quê? Porque não são hotéis. Pensa no seu prédio. Se no seu prédio que você mora aí no Brasil tem um porteiro, esse porteiro ele não vai dar dicas de turismo para quem tá alugando o Airbnb, porque ele não, a função dele não é essa, né? Ele não está preparado para isso. Então, quando você fala de Airbnb,
uma das coisas que você tem que considerar é que você não está ficando num local que é para turista, ainda que seja usado para turista, e alguns prédios, eles são todos alugados, aí são empresas e tudo mais, mas a maioria das vezes é um apartamento dentro de um prédio que você é o único turista, o resto não são turistas. Que fechou aqui, fiquei com medo de tivesse fechado o negócio. Bom, então essa é a primeira coisa. Vale a pena Airbnb para quem está com criança? Vale, na minha opinião vale muito, considerando que você não vai estar num local para turista, como a gente comentou, normalmente, né? O ideal seria você ficar hospedado num hotel feito para casais com criança. No Brasil tem muito isso. A gente foi em hotel fazenda com o Lucas, a gente foi em termas, em locais com termas, que o hotel tinha uma copinha para você esquentar a comidinha da criança e tal. Mas aqui no Chile, eu até hoje não vi nada dessa forma. Então aqui em Santiago, ou em outros lugares do Chile que a gente já foi, o Airbnb sim é uma boa alternativa. Outra alternativa também são hostels, porque hostels também tem a cozinha, se a sua preocupação são as cozinhas, também tem cozinha equipada, tá? E aí sim com uma estrutura para turista, porque você vai ter a recepção e tudo mais, mas aí tem gente que vai falar, mas hostel não é muito minha cara. Existem hostels e hostels, tá? Tem hostel que só tem quarto compartilhado, banheiro compartilhado, mas tem hostel que tem a sua suíte com o seu banheiro e tal. Tem alguns hostels que são mais festeiros, tem outros hostels que são mais tranquilos. Então, existem tipos e tipos. Em relação ao Airbnb, eu considero, e a gente viajou muito com o Lucas, com o Airbnb. Inclusive, quando a gente foi para Farellones com o Lucas, a gente ficou num Airbnb lá, que tinha uma cozinha pra gente esquentar, além que a gente facilitava a nossa vida no sentido de a gente não levava comida para fazer, a gente já levava a comida pronta. Então, eu acho que vale muito a pena. Agora, indicar um Airbnb, a gente tem uma certa dificuldade, porque é impossível a gente conseguir falar pra você, olha, esse Airbnb é bom ou ruim. As dicas que eu te dou é exatamente essa. Procurar o bairro, saber que normalmente esse Airbnb vai estar num prédio que é um prédio residencial e que você não vai ter alguém aí que te ajude como turista. Posso passar mais uma dica? Sim. É importante que também você pense em algum tipo de Airbnb que fique próximo a um supermercado, porque é isso que você vai precisar, juntar os dois mundos. Supermercado próximo onde você consiga fazer as compras e também ter a possibilidade de fazer as refeições que você precisa para sua família, para suas crianças. Aí é uma escolha e uma decisão de vocês, mas eu concordo muito também com a Camila que essa possibilidade dos hostels também é uma alternativa interessante, porque vamos convenir, a gente quer vir de férias, então o Airbnb nos vai ajudar na coisa da logística, que é para alimentação, onde a gente pode poupar uma bela grana fazendo as refeições em um Airbnb. Ou mesmo você pode fazer no hostel, porque os hostels se caracterizam por ter essa disponibilidade de essa cozinha para que você consiga preparar suas refeições, tá? É claro que aí você vai ter que se programar com as outras pessoas e tudo mais, mas é uma possibilidade. Mas o interessante é que aí no hostel, como a Camila estava falando, vai ter a infraestrutura da pessoa que vai fazer sua cama, vai ter a recepção, já o café da manhã vai estar prontinho, também você tem que perguntar se eles incluem café da manhã. Não pense que vai ser do mesmo estilo que um café da manhã estilo Brasil, porque não é, mas tem muitos que estão tentando aí dar uma melhorada no café da manhã, então são duas alternativas interessantes. Bom, lá no grupo de Telegram, a gente já ajudou muita gente a decidir em relação à hospedagem. Inclusive, faz pouco tempo, a gente teve uma pessoa que estava falando, olha, eu quero ir para esse apart-hotel, mas eu vi que, eu já contratei esse apart-hotel, mas eu vi que tem agora muito comentário negativo deste apart-hotel. Vocês indicam, não indicam? Eu falei, olha,
Normalmente o que a gente faz é falar da localização, quando a gente está falando de apart hotel, de Airbnb, por todas as coisas que eu já comentei. Então, eu vi a localização, era perfeita. Eu falei, tá, deixa eu ver quais são as reclamações. E as reclamações das pessoas eram, não, é que o porteiro não me deixou entrar. Não é porque o porteiro não me saludava. Não é que o porteiro não entendia o que eu falava. Eu falava, tá, deixa eu entender que apart hotel é esse, né? Porque às vezes você vai falar, um apart hotel é uma empresa. E não era. Eram 3 ou 4 apartamentos dentro de um prédio residencial. Então, lógico, o conserje, como a gente fala aqui, o porteiro, ele não é uma pessoa que vai lidar com você como se ele estivesse lidando com um turista. E ainda mais, se você chegar com mala, ele não vai deixar você entrar, porque ele não é um recepcionista de um hotel, ele é um porteiro. Aqui, por exemplo, no nosso prédio, existe Airbnb e a recepção está proibida de ficar com chave. Então, quem dá a chave é provavelmente o dono do apartamento. O dono do apartamento tem que estar aqui para dar a chave, dar as instruções do prédio e não o porteiro. O porteiro no nosso prédio está proibido de dar instruções, de falar, olha, é assim que funciona. Isso é quem está alugando o apartamento é que tem que fazer isso. É uma decisão do prédio. Isso acredito que aconteça em muitos outros. Então, assim, a reclamação que eu via lá era um pouco como... Tá, quem contratou não sabia muito bem o que estava sendo contratado. Até por dizer a parte hotel, você tem a impressão que vai ter uma parte de hotel, né? Aí nesse local, e não tinha. Então aí tinha um problema aí da forma que se vendia. Exatamente, eu acho que porque nunca nós vamos a culpabilizar a você que está fazendo a compra. Uhum. Eu acho que o que nós podemos te orientar é a fazer as perguntas corretas. Então, se você vai alugar um Airbnb, já sabe quais são as perguntas. É você que vai me entregar as chaves? O porteiro tem relação com você? Eu posso fazer perguntas? Se de ajuda, eu falo com quem? Exatamente. Então, quando você coloca as perguntas certas, o vendedor já vai falar assim, não sei, eu consigo, não consigo, e aí você toma a decisão correta. Já se ele te mente, você chega no Airbnb e tudo que você perguntou, que ele te deu certeza de que ia acontecer, não acontece, aí você pode fazer o que quiser com o cara e está muito bem. Eu faria, porque realmente você se antecipou com as perguntas corretas. Então, para que você viaje tranquilo, essa é a nossa orientação. Faça todas as perguntas corretas para você não ter nenhum perrengue. É que eu não tinha pensado nessa coisa. Entra no grupo porque vamos te ajudar com essas perguntas certas. A gente tem 12, 13 anos de experiência fazendo isso, então sabemos muito bem, até antes do Airbnb existir, sim, eu acho. Muito antes, sim. E lá no grupo não só a gente, mas você vai poder falar de hospedagem com outros viajantes. Então, você vai poder trocar aí dicas de onde você ficou, onde você acha legal. É muito, muito legal quando você tem a possibilidade de tirar dúvidas com a gente, mas também compartilhar informação com outras pessoas e pessoas reais, né? E aí você consegue entender um pouco melhor do que a típica reclamação também da internet, porque a gente também tem que tomar um certo cuidado, que normalmente quando a pessoa reclama é porque ela está com sangue quente. E aí é importante a gente entender. E a nossa ideia é sempre falar, tá, é isso que você vai contratar, é isso que você quer? É isso que eu quero. Então, pelo menos você está contratando sabendo o que você está contratando, né? E não, a nossa ideia é ajudar que você desvende aí as suas dúvidas. Tarjeta VIP. Bom dia, agora eu fiquei na dúvida, pois no post está escrito que nos metrôs não se vende bilhete individuais. E você está dizendo que pode comprar somente o ticket individual. Por favor, outra dúvida. Tem algum desconto nos tickets para turistas com 65 anos ou mais? Abraços. Cada pessoa precisa ter a tarjeta VIP. Ou posso colocar créditos para a família em um só e ir passando mesmo. E a última pergunta é, a tarjeta tem validade? Tenho a que comprei em 2019 comigo ainda. Posso recarregar? Tá. É importante a gente falar o seguinte, tá, gente? A gente tem YouTube, Instagram, blog, né? Os posts. E TikTok, por aí vai.
Quando a gente fala de um vídeo do YouTube, esse vídeo do YouTube, ele, se não me engano, é de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 anos atrás, tá? Isso é uma coisa. Essas informações que estão nesse vídeo são informações de 7 anos atrás. Então, acontece de que alguma coisa mudou e a gente não fez um vídeo novo para cada mudança, porque senão seria impossível a gente fazer todos os vídeos que a gente gostaria de fazer, inclusive. Então, normalmente no post a gente tem as informações mais atualizadas e no vídeo a gente ilustra essas informações, tá? Então, normalmente no post as informações são as mais atualizadas, as mais fresquinhas. Ainda mais frescas no Instagram, quando a gente tá num story, num reel, mas mesmo assim esse reel vai ficar por a vida eterna lá e pode ser que você veja um vídeo de 3 anos atrás que também pode estar desatualizado. Então o ideal é que você sempre corrobore essa informação nos posts. Os nossos posts são muito atualizados. Eu posso afirmar para vocês que nós temos o blog mais atualizado do Chile. Eu falo porque eu faço o blog e eu atualizo os posts praticamente. Toda dúvida que vocês mandam, eu entro no post, eu respondo essa dúvida, eu entendo por que será que a pessoa está vendo, entrando nesse post, ela não está vendo a resposta dela respondida, eu vejo os links. Então, assim, lógico, eu não consigo atualizar todos os posts todos os dias, mas os posts com mais informação, quando vocês têm mais dúvidas, eles estão totalmente atualizados. Tanto é que na tarjeta VIP, esse post eu atualizei hoje, aproveitando uma dúvida que vocês colocaram aí. Então... Para aí, Camila. Detenga-se, toma agüita e respira. Não tá aberto. O que cazzo é a tarjeta VIP, pô? Então vamos lá, o que é a tarjeta VIP? Tá, a tarjeta VIP, para começar a falar desse negócio, a tarjeta VIP é o cartão, é o bilhete único. Se você mora em São Paulo, você vai entender ainda mais a gente. É o cartão que te permite fazer validação entre o transporte, no transporte público, entre o metrô e os ônibus, tá? Disso se trata. Então, por que eles tinham essa dúvida com os bilhetes? Porque antigamente você conseguia comprar tickets. Você colocava e o cartão VIP também funcionava. Eram duas formas de fazer o pagamento. Bom, o ticket individual, ele já não existe mais. Então, só se trabalha com a tarjeta VIP, cartão VIP, tarjeta VIP se chama aqui, tá? E agora, desculpa, e agora também leitor de QR Code. Também, tá? E é tanto assim que tem, porque cada dia vão acontecendo mudanças, então, como a Camila falava, não é possível que a gente consiga fazer um vídeo para cada mudança que o metrô ou a rede de buses vão implementando, mas é uma pronta noção para você ter uma ideia visual de com que você vai se deparar. E como a Camila estava falando, as dúvidas a gente vai atualizando nos posts. Por exemplo, uma mais, quando você vai carregar seu cartão VIP agora, eles já não te entregam notinha. Antigamente, algumas semanas atrás, eles entregavam notinha, agora já não entregam. Então você coloca, passa o dinheiro, ele carregou e te sai só na pantalinha, tá? Antes eles davam um comprovante, né? Eles davam um papelzinho que seria o comprovante do pagamento, agora já não dá São mais. muitas as mudanças, mas o interessante, como a Camila está falando, no nosso blog sempre vai estar atualizado. Chega uma pergunta relacionada, a Camila atualiza. E a gente também vai se adiantando, trabalhando muito forte com o nosso Instagram, fazendo stories, fazendo reels, para ir atualizando essas coisas que são mais rápidas, que estão acontecendo minuto a minuto. É por isso que a gente te convida não só a acompanhar aqui no nosso canal de YouTube, que tem muitas informações, mas também acompanha nosso Instagram, que é super legal, super bacana, está sempre aí com informações novas, e também nosso blog, porque quando acontece algo novo, saímos com um vídeo aí para fazer os stories, e depois você entra, quando a Camila já recebeu as informações novas, entra em nosso likechile.com, que é o blog mais atualizado do Chile. Então vamos lá, pergunta ou resposta. Não se vende bilhete individual? Não se vende bilhete individual. Você tem que ter a tarjeta VIP, quando a gente está falando de turista, tá?
É possível, tem desconto, tickets de desconto para turistas de mais de 65 anos. Existe a modalidade de desconto para maiores de 65 anos, sim. Mas é para quem tem RUT, que é o RG chileno. Ou seja, este benefício, neste momento para metrô, é só para quem é chileno ou residente, tá? A outra pergunta era se cada pessoa tem que ter a sua tarjeta VIP ou se você pode ter um só e ir passando conforme cada pessoa vai passando da roleta. Você pode ter as duas coisas. Se você vai usar só metrô, compra só uma tarjeta VIP, porque daí passou pessoa, você paga, passou pessoa, você paga, com uma tarjeta só. Vai usar ônibus e metrô, o ideal é que cada um tenha o seu. Por quê? Porque existe aqui no sistema, você usa o metrô, por exemplo, e quando você vai usar o ônibus, ou ao revés, quando você usa o ônibus e você quer usar o metrô, você tem a, como chama? Tem um tempo de baldeação gratuita, tá? Então, por exemplo, se eu uso o metrô, o Davi passa, e depois, com esse mesmo cartão, com essa mesma tarjeta VIP, e depois a gente vai usar o metrô neste período de baldeação, só um vai ter o desconto da baldeação e o outro vai ter que pagar, né, no cartão, né? Ele não consegue identificar que são várias pessoas. Então, se você vai usar a baldeação, o ideal é que cada um tenha a sua tarjeta VIP. No blog tá mais explicadinho, se você quiser ver essa informação, tá? Perfeito. E se a tarjeta tem validade, a resposta é sim. Se você não usa a tarjeta durante um tempo, que se não me engano é de 1 ano, a tarjeta ela é inabilitada até que você faça uma outra carga. Então, se você, por exemplo, você tem a sua tarjeta aí e você não está usando desde 2019, certo? Se você vier e tentar usar aqui no metrô, você não vai conseguir, você vai ter que colocar carga. E aí, a tarjeta VIP reativa, só pelo fato de você colocar carga. Que legal. Agora, se você tinha dinheiro nesse eu ia falar bilhete único, nessa tarjeta VIP, e faz mais de 2 anos ou mais que você não coloca crédito, você perdeu esse dinheiro. Ele vai reativar a sua tarjeta, mas você perdeu esse dinheiro. Se a sua carga for feita com 2 anos menos, né, menos de 2 anos se você fez o ano passado, por exemplo, na hora que você colocar o dinheiro, carga na tarjeta VIP, esse saldo que você tinha volta. Então você pode reutilizar. Então sim, a tarjeta VIP tem uma validade, mas quando você fizer a carga, ele reativa. Tá bom? Olha que informações legais, eu não sabia. Essa informação eu atualizei lá no nosso post. Cuidado com as palmas. Desculpa as palmas, mas eu tenho que ser sincero. Camila você sabe a palavra que eu ia falar. É impressionante. É impressionante porque essas informações realmente são super difíceis de achar. Só você aí fuçando, mergulhando, entende? E olha que essa pergunta era para ter muita pegadinha e a Camila conseguiu resolver as pegadinhas, assim que tá de parabéns, Também a tarjeta VIP, como a gente falou, existe a modalidade hoje de QR Code que você pode ter pelo seu celular. Neste momento eu não vou colocar isso no nosso post, porque eu acho que não vale a pena para turista. Porque aí vai depender de você ter conexão, não é tão fácil, não sei se vale tanto a pena. A gente não utiliza ainda, inclusive a gente usa a tarjeta, então utilize a tarjeta da forma que a gente comenta aqui, tá bom? Atualizações vão ser feitas. Muito bem explicado, Camila, parabéns. Muito bem. Vamos, outra dúvida que é incrível, sobre o aeroporto de Santiago. Sim. Olá, Davi, neste caminho da chegada de um voo internacional e a ida ao terminal nacional para pegar outro voo, há caixas em que pode sacar dinheiro, Wise e Nomad? E a outra dúvida é, alguém consegue afirmar se existe guarda-volumes no aeroporto de Santiago? Nós conseguimos. Vamos lá, só para contextualizar. Hoje existe o aeroporto nacional e o internacional em Santiago. Eles estão no mesmo terreno, vamos dizer assim, mas eles estão em prédios separados, tá? O que unem eles são esteiras rolantes, né? Então é fácil de você chegar de um para outro.
é fácil, mas não necessariamente é rápido, senão é que você vai chegar em 5 minutos, né? Você anda um pouquinho aí para você considerar na sua conexão, que não vem ao caso aqui nessa pergunta. Quando você fala, tem caixa eletrônico entre um e outro, eu vou te falar que tem caixa eletrônico no embarque. Quando você embarcar, tanto nessa parte pública do aeroporto, quando você entrar no terminal nacional ou você entrar no terminal internacional, você vai ver vários caixas eletrônicos que sim, você vai conseguir tirar dinheiro. Você não vai ter problema em relação a isso. Em relação à custódia, guarda-volumes, né, no Brasil aqui se chama custódia. E não existe guarda-volumes no aeroporto. Existe hoje as custódias, e também fizemos tem um post falando sobre isso, a gente atualizou esse post, inclusive. Existem guarda-volumes hoje em 2 locais especificamente. Tem nos terminais de ônibus, não são todos, mas nos principais tem guarda-volumes, eles não funcionam 24 horas, eles não têm informação online, cada um tem um preço, então você fala pra gente onde eu encontro a informação, você vai falar, olha, eu vou falar pra você, quando você chegar lá, você vai saber a informação. Por quê? Porque a gente foi lá na Undurraga, de ônibus e o local que sai o ônibus é um terminal. E a gente achou, eu falei pro Davi, vamos procurar a custódia aqui, né, o guarda-volumes. A gente procurou, tava sempre meio escondidinho. Super escondido. Não é tão fácil assim achar, quer dizer, tá escondidinho, não tá assim, custódia, não tá num lugar, né, ali que estava na placa e tudo mais, mas para um turista poderia ser um pouco mais difícil. A gente chegou lá e, coincidentemente, a empresa, que é a empresa da custódia nesse terminal de ônibus, era a empresa do aeroporto. E eles falaram que fecharam por uma questão de custo, né? Que não tem previsão de abrir essa custódia no aeroporto, por várias questões aí, principalmente de custo e parte administrativa. Então, para que vocês saibam que no aeroporto não tem. Outra opção é um site, que eu até coloquei lá no post, que é um site que ele te fala onde tem custódias ou guarda-volumes próximos, né? Infelizmente, próximo do aeroporto não tem nenhum. Então, os locais que tem são locais aqui em Santiago, na cidade. Porque normalmente são hotéis, na sua maioria, pelo menos o que eu vi, são hotéis. Então, você entra nesse site, você coloca lá onde você tá, ele vai te dar as opções, vai falar os preços. O bom é que ele consegue ele te dá a informação de uma só, ele te fala onde o preço mais ou menos e tal. Mas aí seriam essas duas opções. Posso falar de um assunto que eu também fiquei perguntando para uns prováveis parceiros da gente, que efetivamente eles têm um hotel na frente do hotel. Então eu falei, puxa... Um hotel na frente do hotel? Desculpa, um hotel na frente do aeroporto. Ok. E aí eu perguntei, poxa, tem muitos lequetina amigos que nos perguntam o negócio da bagagem. Eu falei, seria uma ótima oportunidade de negócios para vocês colocar aqui um guarda-volumes no hotel. E eles me falaram que eles estão proibidos de fazer um guarda-volume por um acordo comercial, eles não podem. Então, a única alternativa que você poderia ocupar esse espaço assim como de guarda-volume é se você estiver hospedado nesse hotel, e tem um mínimo de horas, não sei, é um assunto bem estrito. Então, mais uma dica do Lake Chile, tem um hotel aí na frente sim, tem, mas o negócio do guarda-volumes não funciona. Não funciona. Neste post Aeroporto de Santiago, você consegue a informação, todas essas informações que eu falei estão aí no post. No vídeo, como eu falei, né, os vídeos normalmente eles são para ilustrar. A gente mostra também onde estão os caixas eletrônicos na parte pública do aeroporto, né, tanto nacional ou internacional. Então você vai ver, inclusive teve alguns que eu dei o close, eu quis mostrar mesmo que tinha caixa eletrônico. Este vídeo a gente vai ter que atualizar, porque a gente já teve algumas mudanças no aeroporto de Santiago. Não conseguiu passar um ano sem uma atualização, porque esse vídeo foi feito o ano passado. Exatamente, quando a gente estava indo para o Brasil, a gente gravou a ida, gravou a volta para mostrar tudo para vocês. É um dos posts mais visitados desse ano, inclusive. Está muito bem feito, modéstia à parte. Mas a gente vai ter uma atualização, a gente precisa fazer uma atualização porque tiveram algumas mudanças do aeroporto, inclusive na época quando a gente fez,
a gente ainda estava usando, o Lucas ainda estava de máscara, tinha aí algumas questões que agora já não temos mais. Então vamos ter algumas atualizações. É tanta diferença que aconteceu desse vídeo para esse que vamos fazer este ano que me saiu o pelo. Agora tenho uma mágica aconteceu aí. Uma mágica aconteceu. Bom, o que sim você não pode se esquecer, e eu esqueci de colocar o texto, então vai ser improvisado. O que você não pode esquecer é de ter o seu seguro viagem quando você viajar para o Chile. Ainda que não seja algo obrigatório, é uma das recomendações que a gente faz. Mas por quê? Porque é muito importante, é que a saúde pública ou privada é cara e é paga, não tem nada que não seja cobrado. Então, caso você precisar de utilizar o sistema de saúde, eu passei mal, tive um desconforto aí da alimentação, ou poxa, estava praticando algum esporte e aí teve algum tipo de lesão, bom, você vai precisar usar seu seguro viagem. Como a Camila está falando, não é algo obrigatório, mas eu não viajaria sem um seguro viagem para cá, para o Chile, porque realmente aqui a saúde é muito cara. Nós temos uma consolidadora de seguros de viagem que vem trabalhando há muitos anos com a gente, e eles te oferecem o melhor seguro de viagem feito para você. Como assim, David? Sim, porque os seguros de viagem têm a ver com sua idade, o tempo que você vai ficar viajando e também qual é a atividade que você vai praticar aqui durante a viagem. Por exemplo, se você vai para fazer esqui e aí teve algum tipo de lesão, bom, aí você vai precisar informar ao seguro viagem: olha, eu vou praticar esqui porque esqui é considerado um esporte extremo, então são outras regras. Então, eles são essa consolidadora que vai te oferecer o melhor seguro feito para você a um preço super conveniente. E a gente também se beneficia desse carinho que vocês entregam contratando o seguro viagem deles, porque eles nos passam uma pequena comissão que nos ajuda a continuar criando conteúdo para vocês. Então, você e nós ganhamos. Você vai viajar tranquilo, assegurado, e nós também vamos receber uma pequena comissão para continuar divulgando nosso conteúdo. Não podemos esquecer do atendimento de WhatsApp deles antes da contratação, depois que você contratar, quando você voltar para o Brasil, se você precisar, eles têm um atendimento excelente. Os valores, eu posso te garantir que é muito menos do que você imagina. Sim. Então, ainda que você não esteja pensando no seguro viagem, eu te aconselho que entre nesse QR Code, faça a cotação para você ver, pelo menos tomar a decisão de fazer ou não fazer, mas com o valor na sua mão, porque você vai se surpreender com o valor do seguro. E como está aparecendo aí na tela, são vários, ele te dá vários, não é que você está contratando uma empresa específica no sentido de você só vai ter um valor, você vai ter vários valores, e qualquer dúvida você também pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp, certo? Certamente, e também vai ficar, se você não conseguiu escanear agora o código QR, não se preocupe, porque também vai aparecer na minutagem, então você entra aí na descrição do vídeo, seguro viagem, e aí vai aparecer o link que vai te levar diretamente para nossos parceiros, tá? Muito obrigado aos nossos parceiros e muito obrigado a vocês que vão contratar esse seguro, porque eu sei que você é uma pessoa razoável que vai falar assim: poxa, é verdade, é melhor viajar assegurado para o Chile caso precisar. Bom, compras no Chile. Onde encontrar hardware em Santiago? Hardware? Vamos lá. A gente tem um post que chama Guia de Compras de Santiago. E lá a gente colocou todas as informações para vocês que querem comprar. Então, o que vale a pena comprar, onde vale a pena comprar, porque às vezes as pessoas têm essa visão dos Estados Unidos que você vai no outlet e você consegue comprar tudo, né? E aqui no Chile não é bem, pelo menos aqui em Santiago não é bem assim. Existem locais específicos que vale ou não a pena você comprar alguns produtos. No caso específico de eletrônicos, a gente tem um post também específico sobre eletrônicos, porque a gente não recomenda você comprar em qualquer lugar, tá? Quando a gente fala de eletrônicos ou locais para comprar eletrônicos, a gente está considerando algumas coisas. Uma delas é que você não é daqui, que você vai voltar para o Brasil. Eu já tive experiência lá com os meus 14 anos, lá atrás, quando a gente ia para
Paraguai. Para o Paraguai, era muito mais barato, acho que ainda é, né? Mas não importa. Eu guardei meu dinheirinho lá no meu primeiro trabalho e tal. Eu falei, não, eu vou dar para os meus pais uma televisão de 29 polegadas, que na época era muito caro, hoje tem, todo mundo tem, mas na época era muito caro. E eu aproveitei numa viagem que eu fui convidada, fui para lá a convite e eu falei, tá, ok, vou levar minha TV. Comprei a TV, até na época uma pessoa virou pra mim e falou assim, mas você vai pagar imposto? Eu falei, vou pagar imposto, porque é o dinheirinho que eu tenho, o dinheirinho contado. Se pegar essa minha televisão na fronteira, eu pelo menos tenho a minha nota fiscal, não sei o que, paguei o imposto, passei a fronteira e tal. Podia ter sido totalmente diferente. Chegou aqui, a TV, ela durou 1 mês, porque queimou uma pecinha de não sei da onde. Ok. Quando eu fui, tá, vamos mandar consertar. Que marca era essa? Essa marca não tá no Brasil, era só de lá. Tá, e como que eu faço para trazer essa pecinha? Essa pecinha é só importada, não tem como a gente trazer. Lógico, a gente tá falando de vários anos atrás, quando tudo era um pouco mais difícil do que é hoje. Então, assim, a nossa recomendação é que você não compre em qualquer lugar, e quando você comprar, que compre de marcas que tem essa marca no Brasil, por se você precisar de assistência técnica. Então, comprar marcas que tenham no Brasil, comprar em locais que te vão dar a nota fiscal. E por quê? Porque aí você não vai perder a sua garantia. Existem locais que você poderia aí comprar eletrônicos em Santiago que são super baratos? Sim, como tem a 25 de março em São Paulo, outros locais em outras cidades do Brasil. Mas eu não recomendo esses locais para quem é turista e está voltando para o Brasil. Porque se você vai precisar de uma assistência técnica, você vai acontecer como eu. Você vai perder o seu dinheiro porque simplesmente você não vai ter como resolver isso. Então, a gente considera algumas lojas, e a gente fala muito dessas lojas como da própria marca, né? Se você quer comprar um celular, você pode ir na Apple, pode ir na Samsung, ou se você quer comprar algo mais geral, você pode ir numa Ripley, Paris, que são lojas, essas lojas grandes, sabe, que vendem de tudo, de departamento. Mas existe uma loja para quem gosta de tecnologia que chama PC Factory. Aí tem coisas que você não vai encontrar. Pode ser que você encontre coisas tanto aí como na Paris, Ripley e tudo mais, mas tem coisas que você não vai encontrar na Paris, na Ripley, por exemplo, mas você vai encontrar na PC Factory. Qual que é a vantagem? É uma empresa que a gente confia, é uma empresa super grande, não são nossas parceiras, tá, gente? Mas é uma empresa muito grande que a gente compra lá, inclusive, quando a gente precisa de alguns equipamentos, algumas coisas a gente compra lá. Dão nota fiscal, eles vão abrir as coisas para testar, para que você já viajem com tudo sabendo que está funcionando. E desculpa, e o PC Factory, eles começaram seu negócio vendendo partes de computadoras. Imagina. Esse era o negócio. Então depois eles foram evoluindo, já vendiam a própria computadora. E então se você é dessas pessoas que gosta de ir armando seus aparelhos, também é uma ótima dica, porque eles vendem muitas partes, peças que você pode acrescentar para suas tecnologias caseiras. E é uma empresa de fato, tá, gente? Não é coisa trucha nem nada disso, não é coisa... Trucha? Coisa... sei lá, que você encontraria assim, sei lá, por outros produtos. É uma empresa que vale a pena você ir se você quer tecnologia. Agora sim, mas Camila, eu quero algo muito específico. A gente, por exemplo, comprou um microfone, né? Esse microfone não é esse. Não é esse. Este era Ting Ling, Esse é Ting Ling. Esse aí a gente comprou num local que é o que eu não recomendo que vocês façam. A gente... super baratinho, a gente comprou para testar, não deu certo, e a gente falou, não, vamos investir no microfone, esse é o nosso trabalho, vamos investir num microfone de qualidade. Então a gente foi na PC Factory, não tinha este microfone específico, mas a marca específica tem uma loja, então por isso que eu falo, né? Se você quer uma marca específica, pode ser que você encontre lojas da marca específica. Mas como eu não tenho como colocar todas as marcas possíveis num post. Mas lá no nosso Instagram, quando a gente vai comprar alguma coisa, principalmente coisa de tecnologia, a gente mostra pra vocês. A gente estava na loja
que era no bairro Itália. A gente mostrou para vocês, a gente mostrou o preço, onde ficava e tudo mais. Se é algo muito específico que você precisa de nossa ajuda, a gente tem lá no grupo do Telegram, a gente pode te ajudar, ou também no Like Te Ajuda a gente pode te ajudar. Mas normalmente é quando a gente está na cidade, a gente está andando, vendo alguma coisa, a gente mostra para vocês no Instagram. E isso não fica em vídeo do YouTube, isso não vira Reel, porque é algo muito instantâneo, muito no momento que também os preços, se vocês falam do tarjeta VIP, que a informação de 7 anos atrás já não é a mesma desse ano, imagine os preços de tecnologia, que hoje está um preço e amanhã está outro, né? Só mudou aí a versão, já mudaram todos os preços. Então no nosso Instagram você consegue muita informação, vale a pena seguir por lá. Já tá? sabe, e é super fácil, @LikeChile, ou seja, mais difícil não pode ser. Neve no Chile. A gente acabou de falar sobre clima e já tem gente falando sobre, perguntando sobre neve. É inacreditável como é das dúvidas que mais nos mandam. Bom. Alguma previsão de até quando vai ter neve? Olá, boa noite, como vai? Preciso de uma dica. Consigo ver neve em Santiago no mês de março? Estamos pretendendo ir em março, eu e minha esposa. Gente, minha barriga tá roncando. Tá com fome, meu São irmão? 2 da tarde e a gente ainda não almoçou. Pois é, 2h20, hein? Tem bastante neve aí? Vou em 12 dias sonhando em encontrar um pouco de neve. E qual é a probabilidade de chegar no dia 24 e ver neve? Bom, 24 de dezembro, me parece, ou de novembro. Não sei. Não se fala, ok. Bom, quando tem neve, se tem neve, quando vai cair neve. É sempre importante vocês, em relação a quando vai cair neve, vocês ficarem de olho nas nossas lives de segunda-feira, como essa aqui, que a gente começa a falar sobre o clima. A gente já falou um pouquinho sobre o clima, a gente já falou um pouquinho sobre a neve deste momento. Se você não viu, volta lá no começo da live que a gente estava falando sobre o clima. Agora, eu vou encontrar neve quando eu estiver aí? Neve depende de clima. Então pode ser que você dê sorte, como esse ano muitas pessoas deram sorte, de chegar em novembro e ter neve. Mas teve gente que veio em julho e não tinha neve, né? Que é uma época de neve, né? Não tinha neve, e na época de não ter neve, tinha neve. Isso varia muito, varia por conta do clima, varia por conta da época do ano, varia de muitas formas. Então é impossível te falar que em março, abril vai ter neve. O que a gente pode falar é que historicamente determinada março, por exemplo, não é um mês de neve, porque é verão. Mas pode ser que você encontre neve? Pode ser que nessa semana específica que você venha, tem uma frente fria, choveu. Alguns anos atrás, por exemplo, pleno Natal, dia 24 ou 25 de dezembro, época que não é para nada de neve, deu uma nevasca incrível na cordilheira. Então assim, é muito, muito difícil falar quando que vai cair a bendita neve, como a Camila falou. Vai acompanhando nossos stories, vai acompanhando o nosso clima das segundas, que a gente vai atualizando semana, então aí você já vai entendendo um pouco mais das probabilidades. É claro que tem uma temporada mais precisa para cair neve e para praticar o esporte de esqui, porque muitas pessoas se confundem entre praticar o esporte e fazer as atividades e ver neve, que são coisas diferentes. Agora, tem mais neve no sul do Chile nesta época? Ainda Sim. tem. Se você quer ir, por exemplo, se seu sonho neste minuto é assim, não, eu quero ver neve agora, estou viajando daqui a 12 dias mais, nossa dica seria: vai para Porto Varas, vai procurar o vulcão Osorno, que lá nós sabemos sim que hoje tem neve, entende? Eu não consigo ir, quero ir para Vale Nevado. Puxa, aí vamos te falar, não sabemos se ainda vai ter. E tem outra, né? Até quando dura a neve? Então, por exemplo, a neve, como a gente falou no início da live, tem neve ainda na cordilheira? Eu tô vendo aqui, na minha janela. Tem neve. Esse sol que vai fazer essa semana, essa neve vai virar. Que não era nem pra estar aí, é bem provável que não esteja com calor com mínimas de 7 graus para uma cordilheira, é muito alto. Então a preservação da neve também depende do clima. Por isso que pra gente é tão importante falar sobre o clima da semana, para que vocês entendam isso, né? Que não é que neva e a neve fica lá esperando eterno, não, ela vai derreter.
E a velocidade que ela vai derreter vai depender do clima. Então, essa questão, vai ter neve dia tal, estou indo a tantos dias, a neve vai durar até lá? De novo, tudo depende do clima, por isso que é importante que vocês acompanhem. A gente tem, para quem quer viajar, né, mais para frente, quer se organizar, como essa pessoa de março, por exemplo, a gente tem posts falando sobre neve, ou até mesmo março, a gente tem um post só com dicas de março. Então aí você consegue entender um pouco melhor. Lógico, isso são questões históricas. Março tem neve? Normalmente não, mas o março, a sua viagem pode mudar aí de acordo com o clima que tiver nessa época. Nós estamos falando que a semana passada estávamos na Undurraga e tinha 2 meninas que foram para o deserto de Atacama alguns dias antes. E sabe que eles quase que pegaram neve no deserto de Atacama. Eu comentei com ela, eu falei, elas estavam, a gente estava conversando, né? Eles falaram, a gente estava no Atacama. Eu falei, olha que legal. Eu vi fotos nevando nos geysers, né? Del Tátil. Ela falou, a gente foi um dia depois ou um dia antes de nevar. Então, assim, teve gente que pegou a neve no dia do tour, uma surpresa, algo inesperável, muita sorte. E teve gente que um dia antes ou um dia depois não sentiu o cheiro dessa neve que caiu, porque caiu, né, e já era, ainda mais com o deserto nessa temperatura alta que tem. Então, depende muito de clima, gente. É uma das dúvidas mais difíceis da gente responder, principalmente nessa época que já não é a época que costuma chover, costuma nevar, mas por isso que a gente vem aqui, porque pode acontecer, né? De nevar, de chover, por isso que a gente vem falar da semana, que a gente tem condições de falar um pouco mais, com mais propriedade sobre o clima. Bom, gente, se vocês precisam de dicas, se vocês precisam de ajuda, se vocês querem algo mais assim, como esse bate-papo que a gente teve aqui, mas só com você, é possível pelo Like Chile Ajuda. Como funciona? É super fácil, a gente tem duas modalidades. Uma que é o Like Chile te ajuda e te responde pelo e-mail. Você nos encaminha suas perguntas, nós estudamos, respondemos, marcamos e pronto. Aí você tem suas dúvidas respondidas pelo e-mail. Quanto custa esse? R$100. Agora, não... Camila, Davi, eu gostaria muito mais desse bate-papo gostoso que estamos tendo, assim como se fosse uma live, mas só para gente, só de uma forma privativa, só uma consultoria, uma mentoria. Bom, aí nós temos um Like Chile te responde pelo WhatsApp. Era o mesmo procedimento. Você nos entrega suas perguntas, nós estudamos, marcamos um horário e a Camila e eu viemos para cá e te respondemos ao vivo usando o WhatsApp. E você pode convidar a sua família, seus amigos, todo mundo que quer estar aí na viagem, quer trocar ideia, bom, são bem-vindos, porque vamos a ter 1 hora para te responder e deixar sua viagem 360 graus. Uma viagem feita para você, por quê? Porque não só vamos a responder as perguntas, sino também vamos a entender melhor que pessoa é você. Você já tinha um roteiro mais ou menos prontinho? A gente vai te ajudar a ajustar as peças para que seu roteiro fique 100% e aproveite o tempo. Porque sim, tempo na viagem vale $, então é melhor aproveitá-lo. E falando em tempo, é importante que vocês saibam que esse é um dos nossos produtos, vamos dizer assim, a consultoria, né, o Like Chile Ajuda, é algo que a gente também precisa de tempo. A gente precisa ter o nosso calendário, a nossa agenda com disponibilidade de tempo que seja também de acordo com o seu tempo e a gente para 1 hora para conversar com você. Então é importante que você considere isso dentro da sua viagem como como um investimento, porque vai ajudar muito na sua viagem, mas também na organização. Às vezes acontece, e a gente já aconteceu algumas vezes, de gente contratar, de pagar e a gente devolver o dinheiro porque falou, olha, a gente não consegue te atender, porque eu estou vindo há 2 dias, 3 dias. E isso a gente precisa de tempo para se organizar, para sentar com você, conversar com você. E a gente começou a live falando, olha, a gente está gravando a live porque a gente não tem tempo de fazer o ao vivo. Acontece também com o Like Chile Ajuda. E uma coisa mais importante,
você pensa que é um copiar, colar? Não, porque você nos entrega as perguntas e a Camila vai estudar e vai preparar a live para responder essas perguntas. Não é um texto que você vai receber assim, ou uma informação que você vai receber assim como já feita. Não, tem todo um tempo, um processo e um carinho. E não só isso. Quando a live terminar, a Camila, depois dessa live que a gente vai falar com vocês vão receber um documento com todas as informações bem esquematizadas, com os links apropriados. Então você nem sequer tem que se estressar com ficar assim, vou anotar agora que a Camila está falando alguma coisa. Não. E também você vai sair das dúvidas que você mandou, vai entrar em outras, a gente vai conversar sobre outros temas, a gente vai, durante essa hora, acontece muita coisa e a gente aqui anotando para já depois, né, mandar esse documento para vocês. Então, assim, é algo muito artesanal e feito de forma artesanal porque a gente quer, mas também com o tempo. Então considere, se você está viajando, sei lá, em março, considere fazer antes não vai deixar para a semana da sua viagem, 15 dias antes da sua viagem, porque pode acontecer da gente não ter agenda que encaixe com os horários que você tenha. Essa semana, por exemplo, eu acho que até o final de novembro a gente não vai ter tempo, porque um vai estar no Atacama, o outro vai estar em Rancagua, o outro vai estar... E realmente, gente, a gente está nos dias bem corridos. Graças a Deus. Ainda bem. Então, live de segunda. Essa segunda foi a Tira Dúvidas gravadas. Já falamos bastante sobre o porquê. Se você não viu, vai lá no começo da live que a gente te explica um pouquinho melhor. Quinta-feira, uma das minhas atividades é ter pronto um vídeo sobre a Undurraga, como chegar na Undurraga de forma independente. Muita gente me pressionando lá, Camila, quando vai ser? Vai ser. Espero que nessa quinta-feira a gente tenha esse vídeo pra mostrar pra vocês que tá lindo. Tá lindo demais. Tá lindo, com todas as informações que vocês precisam. A live até gravada demora mais de hora. Então, pra você que ficou com esse gostinho de, poxa, parece que este casal faz bem as coisas, eu vou acompanhar eles. Onde que você vai acompanhar? Nos vai acompanhar aqui no nosso Instagram, @LikeChile, também nos vai acompanhar cadastrando esse newsletter, aí a gente te manda informações quando a gente conseguir. Também vamos a ter muitos vídeos, como já falamos aqui no nosso canal de YouTube, vídeos feitos assim, pum pum pum, vamos, duas colheres e para a boca. E aqui o LikeChile.com, o melhor blog de turismo feito para os brasileiros. Também temos aí no nosso TikTok, ou seja, oportunidades para você receber conteúdo, vocês têm inúmeras. E vocês vão ver como sua viagem, quando você chegar aqui no Chile, você vai falar, eu já sabia tudo disso. Por quê? Porque eu vi no Like Chile, porque o Like Chile me entregou a informação certa, correta, na hora precisa, e assim eu arrumei minha viagem para ser maravilhosa, esta viagem para este lindo país chamado Chile. Bom, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, aproveita para já deixar o seu like, o seu comentário nos ajuda bastante também. Hoje não teremos nada no nosso Instagram, porque a gente sempre fala com os amigos do Instagram, mas hoje está sendo gravado, então é só aqui no YouTube. E a gente vai se vendo onde a gente for aparecendo, gente. Isso. A gente vai aparecendo principalmente lá nos stories do Instagram e a gente se comunica com vocês como sempre, certo? Muito obrigado. Um pouquinho de paciência com a gente, principalmente agora nesse final do ano que tá bem corrido. A nossa temporada ainda não acabou do Like Chile, porque acabou a temporada de neve, mas os trabalhos continuam e a gente vem sempre aqui na segunda-feira com muito carinho para tentar responder as dúvidas de vocês. Isso. Certo? Certo. Até a próxima. Tá muito linda, Camila. Tchau.